Boa noite, hoje é dia 25 de junho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 9. E Gênesis capítulo 8, versículo 9. Espírito Santo, for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Eu agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do profeta Isaías. Autor e período da escrita. O livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro data sua atividade profética abrangendo os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Sobre a autoria, não se sabe muito sobre Isaías além de sua profecia. A autoria de todo o livro por Isaías foi veemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que o Isaías histórico não poderia ter escrito do capítulo 40 ao 66. Parece que eles acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo aos seus servos. Não é problemático que Deus, por meio de Isaías, precedesse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá, o exílio e o retorno. No capítulo 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último reinado do reinado de Uzias sobre Judá, cerca de 742 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas nuvens de tempestade estavam no horizonte. A Síria estava em ascensão novamente na pessoa de Tiglat-Pileser III. O rei assírio ameaçou engolfar a Síria e o reino do norte de Israel. Após a morte de Tiglat-Pileser, seus sucessores Salmanesse e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 a.C. e deportaram seus cidadãos. Este evento colocou Judá ainda mais sobre a sombra daquele grande império. Isaías capítulo 37, versículo 38, sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe em 681 a.C. A visão de Isaías se estendeu além do século VIII pelo resto do período do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citaram Isaías como encontrando cumprimento nos grandes eventos em torno de Cristo, Jesus Cristo, o Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro é uma combinação de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 e 39, uma ascensão que forma um ponte entre as duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Ele escreveu hinos, poesia de sabedoria e até poesia que se assemelha a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon e Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns. E quando eles marchavam pelo deserto fatigado, o ferro penetrava em suas almas, então a elevação de seu espírito foi abatida, e o orgulho do rei, que ria do profeta, foi abatida. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer as pessoas sentirem que são apenas pó, mas quando nada mais puder vir à sua vez, ele varrerá dinastias inteiras como alguém remove um formigueiro quando este se torna um incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar nosso orgulho. Nossa vida deriva todas as forças de Deus, e se Ele se digna nos tornar fortes, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Isaías. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã.
Sobe a um monte alto. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Nosso conhecimento de Cristo é uma experiência semelhante a subir em uma dessas montanhas da galáxia. Nós vivemos apenas um pouco. A montanha parece ter a metade da altura que realmente tem. Confiamos de um pouco em um pequeno vale, não descobriremos quase nada além de nossos pequenos córregos que descem em riachos de pé da montanha. Subamos a primeira parte e o vale se alongará e crescerá aos nossos pés. Subamos mais alto e veremos o caminho estender por 6 a 7 quilômetros ao redor e nos deliciaremos com a perspectiva ampliada. Continuemos a subir e o cenário aumentará. Finalmente, quando chegarmos ao cume e olharmos para o leste, oeste, norte e sul, veremos quase toda a Inglaterra estender-se abaixo de nós. Para além há uma floresta em algum país longínquo, talvez uns 300 quilômetros de distância, e ali o mar, um brilho brilhante e as chaminés fumegantes de uma cidade industrial, ou os mastros dos navios num porto agitado. Todas essas visões nos agradam e nos deliciam, e dissermos, eu não podia imaginar o quanto podia ser visto daqui de cima. A vida cristã é da mesma forma. Quando começamos a crer em Cristo, vemos apenas um pouco dele. Quando mais alto subirmos, mais descobrimos a respeito de suas belezas. Mas quem alguma vez chegou ao cume dessa montanha? Quem experimentou todas as alturas e profundezas do amor de Cristo que supera todo o conhecimento? Paulo, já um ancião grisalho tremendo numa masmorra em Roma, podia dizer com mais ênfase do que nós: eu sei em que tenho crido, pois cada experiência foi como a escalada de uma montanha, cada provação foi como ascender a outro cume, e sua morte foi como alcançar o topo da montanha, do qual ele pôde ver o todo da fidelidade e seu amor por aquele que havia comprometido sua alma. Suba, caro amigo, a este monte alto. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do livro de Gênesis. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Autor e período descrito, circunstâncias descritas, desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, tem sido atribuída a Moisés, um líder israelita enormemente influente no segundo milênio, com um passado egípcio aristocrático. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimemente reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências em Gênesis sugerem que pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridas no texto. Exemplo, a inclusão, a menção de Dan, uma cidade que não havia sido nomeada até os dias de Juízes, e o uso de frases que pressupunham a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista como uma só unidade até pelo menos o século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamados mais tarde de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, faz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção, do capítulo 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal que se tornou pecadora. A segunda versão, dos capítulos 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, há o relato dos eventos que levaram os israelitas à terra do Egito. Contribuição para a Bíblia. Gênesis
Estabelece as bases que todas as coisas que lemos e experimentamos nas Escrituras. Através dele entendemos de onde viemos, como chegamos ao estado decaído que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei para a comunidade israelita. As histórias das origens da humanidade, do pecado e do relacionamento do pacto com Deus o já ajudaram a entender por que ele deu a lei. A estrutura, Gênesis é principalmente uma narrativa. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia e este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com mais frequência do que qualquer outro personagem na Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto do conteúdo das histórias patriarcais nos capítulos 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase, essas são as gerações de. A frase é mais ampla em significado de um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo, isto é, uma prática comum nos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon em Gênesis, no princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ser longas eras antes de Deus preparar esse mundo para a morada do homem. Mas o mundo não é autoexistente, foi criado por Deus, surgiu da vontade e da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão, estava reduzido ao que chamamos de, por falta de um termo melhor, caos. Esta é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução do livro de Gênesis da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. E a pomba, não achando onde pousar o pé. Gênesis capítulo 8, versículo 9. Leitor, você encontra descanso longe da arca, Cristo Jesus? Então tenha certeza que sua religião é vã. Você está satisfeito com algo menos que um conhecimento consciente de sua união com Cristo e seu interesse por Ele? Então, ai de você. Se professa ser um cristão e ainda assim encontra completa satisfação nos prazeres e atividades mundanas, sua profissão de fé é falsa. Se sua alma pode se esticar para descansar e encontrar uma cama grande o suficiente, uma manta ampla o bastante para cobri-la nos aposentos do pecado, então você é um hipócrita. Está bem longe de qualquer pensamento correto a respeito de Cristo ou da percepção de sua preciosidade. Mas se, por outro lado, você se acha que se pudesse cair em pecado sem punição e ainda assim seria uma punição em si mesma, e que se pudesse ter o mundo inteiro e habitar nele para sempre, seria sofrimento suficiente não ser separado dele, pois o seu Deus é o que a sua alma almeja. Então tenha bom ânimo, você é um filho de Deus, com todos os seus pecados e imperfeições, conforme com isso. Se a sua alma não tem pouso no pecado, você não é como um pecador. Se ainda está clamando e almejando algo melhor, Cristo não esqueceu, pois você não se esqueceu dele. O cristão não pode existir sem seu Senhor. Palavras são inadequadas para expressar seus pensamentos sobre ele. Não podemos dizer nas areias do deserto, queremos o maná que caiu do céu. Nossos odres de confiança nas criaturas não podem nos render uma gota de água sequer, pois bebemos da rocha e nos segue essa rocha é Cristo. Quando você se alimenta dele, sua alma pode cantar. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova com a de águia. Mas se você não fizer, seu tonel cheio de vinho e seu celeiro repleto não poderão lhe dar nenhum tipo de satisfação. Ao invés disso, lamente sobre eles como as palavras de sabedoria. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E esse é o nosso devocional do dia 25 de junho. Amanhã, sexta-feira, nós voltamos com a programação normal, o devocional do dia, da manhã, aqui no Instagram, e o devocional da noite, lá no TikTok. Então tenha um bom resto de quinta-feira, um bom início
Um bom resto de quinta-feira. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.